Olá, internautas, irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Hoje nós vamos desfrutar um ponto aqui sobre o Espírito Eterno, cujo tema dessa mensagem, o Espírito Eterno, é extraído do livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que assim diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Essa mensagem é um ponto que ganhei da mensagem 1 desse livro aqui, ó. Estou lendo Os Herdeiros de Deus, mensagem 1 de Pedro Dong. Então, para falar um pouco desse Espírito Eterno, nós temos que falar da Trindade Divina, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde o início, o Filho de Deus ele estava com o Pai e se encarnou, né? Se tornou carne para habitar com os homens. Isso está muito claro para nós no Evangelho de João, né? No capítulo 1, versículo 1, onde ele diz que o Verbo, né, estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. No princípio era o Verbo, ou seja, a palavra. Pois no versículo 14 do Evangelho de João, ele vai dizer que esse Verbo ele se tornou carne e ele habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Ou seja, essa palavra habitou, na tradução mais correta dela, é tabernaculou. Ele veio fazer sua morada. Então você vê que o Verbo era Deus e o Verbo se encarnou, se tornou carne. Então o Filho que se encarnou, ele é o próprio Verbo, é o próprio Pai, estava com o Pai. Então a nossa visão, quando nós vamos ler a palavra, ela é temporal, né? Nós vamos olhando as coisas e vamos entendendo pelo tempo. Bom, no princípio era Deus, Pai, aí no tempo ele se tornou o Filho, e depois o Filho foi à cruz, morreu, ressuscitou, se torna o Espírito, que é o Espírito Santo, né? E o Espírito que hoje habita em nós. Então nós vemos no tempo, nós olhamos dessa forma, como se fosse três. E é três, só que ao mesmo tempo são um. E desde o início da criação do mundo, desde o início da eternidade passada, nós vemos que os três estão juntos. Essa mensagem que eu citei desse livro, o autor, ele diz que os três eles coexistem e co-inerem, ou seja, agem juntos desde o princípio ao mesmo tempo. É uma revelação muito elevada, irmãos. Por isso que desde o início o autor já diz que para nós entendermos isso, nós precisamos de um espírito de revelação que Paulo ora aos cristãos no livro de Efésios, no capítulo 1, para que os crentes ali de Éfeso recebam da parte de Deus esse espírito de revelação e de entendimento para compreender essa revelação divina, para compreender a palavra de Deus. A nossa visão terrena, que nós chamamos de temporal, ou seja, nós conseguimos olhar para a Bíblia e olhar no tempo, mas a visão de Deus não é assim. Ela é atemporal, ela não está limitada pelo tempo e nem pelo espaço. Então, para nós, às vezes, compreendermos a Trindade, ela é um pouco difícil, porque no tempo, Cristo se encarnou, se tornou Filho, mas mesmo antes do tempo, dele se tornar o Filho, ele já estava com Deus Pai, desde o início. Então, você vê no Evangelho de João, que eu citei, que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era o próprio Deus, mas no tempo ele se tornou o Filho, se encarnou, né? E em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós já vemos que ali fala que quando
quando Deus desejou criar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que ele diz façamos no plural? Porque estava ali junto o Pai, o Filho e o Espírito. Era uma reunião da Trindade Divina, planejando, desejando fazer o homem à sua própria imagem e semelhança. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 18, diz que Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. E Maria estava grávida de Jesus. Jesus ainda iria nascer. Estava sendo concebido em Maria. E quem é que a tornou grávida? Quem que gerou o filho? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa na Trindade. Então nós dizemos aqui que o terceiro gerou o segundo. Pela ordem que eu disse, que a ordem do tempo que nós entendemos, é o Pai, depois o Filho, e o Filho se torna o Espírito. Só que o Espírito Santo, que é o terceiro, gerou Jesus. Então, você vê que os três já estavam juntos. O Espírito Santo ele não veio somente depois que Jesus morreu. Desde o início ele já estava com o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito são três, os três são um, e eles estão desde o início juntos, e eles coexistem juntamente desde o início e coinerem, ou seja, agem no tempo de acordo com o seu plano, com a sua vontade. Então, o Pai teve um plano, ele planejou isso no livro de Efésios, logo no capítulo 1, dá para ver isso nos primeiros versículos. O Pai teve um plano, ele planejou, o Filho, que é Jesus, executa, e o Espírito aplica hoje a nós esse plano. Então, no livro de Provérbios, vamos lá para Provérbios capítulo 8, ele fala, esse livro de Provérbios, ele fala no capítulo 8, ele fala a partir do versículo 22, ele fala da eternidade da sabedoria, né? Quando é sabedoria humana, significa conhecimento, se refere a conhecimento. Agora aqui, essa sabedoria é a sabedoria de Deus que ele está relatando. Se você ler 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 24, você vê que a sabedoria de Deus é Cristo, é o Senhor Jesus, é o próprio Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que essa sabedoria que o livro de Provérbios 8 se refere, está se falando da pessoa de Jesus, está se referindo ao Filho, ao Jesus. Então, eu deixo aqui um encorajamento para que todos leiam a partir do versículo 22 até o final, até o 36, que você vai ver todo o relato da pessoa do Filho. Por exemplo, ele começa dizendo no versículo 23, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de água. Então, o Filho estava com o Pai desde o início, na eternidade passada. E no versículo 30 ele fala assim, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, né? Há uma tradução da Bíblia aqui que diz, eu era o seu prazer. Né? A melhor tradução dessa palavra aqui é prazer. Eu era o seu prazer, folgando perante em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando o meu prazer, né, minhas delícias, com os filhos dos homens. Ele está se referindo à pessoa de Jesus. E ele continua, agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Então, quando se fala aqui, então eu estava com ele, desde o princípio, na criação, eu era o seu arquiteto. Numa construção de uma casa, quem projeta, quem faz o plano,
quem tem o plano da construção é você que vai construir. Você tem os seus pensamentos, né? Sua ideia já de residência, daquilo que você necessita para essa casa que você vai construir para atender às suas necessidades de sua família. Então você tem um plano, você tem um projeto. E aí você diz para o arquiteto pega essas ideias, todo o teu plano e executa o plano, coloca no papel e vai construir. E a execução se dá por meio dos pedreiros, das pessoas, dos obreiros, né? Que vão pôr a mão na massa, ali, mão na obra para executar aquela obra. Então você vê que houve três. Um planejou, que é o autor, o dono do plano. O arquiteto que executou, que colocou aquele projeto no papel e desenhou completamente como ficará. E outro que executará esse serviço, que são os profissionais, aí, os pedreiros, carpinteiros e todos os demais que executam uma obra. Você viu que para que a obra completa ficasse pronta, houve 3 pessoas para poder executar. Então, trazendo isso para o plano de Deus, o Pai planejou toda a sua obra, que num vídeo anterior que eu gravei, eu falei do plano macroeconômico que nós vemos no Evangelho de João. O Pai planejou, o Filho é o arquiteto, executou, e o Espírito Santo é que aplica esse plano e se torna acessível esse plano a nós hoje. Não sei se estou conseguindo explicar, porque é um tanto elevada essa revelação aqui. Então, você vê nesses versículos aqui que desde o início Cristo estava com Deus. Peraí, mas nós olhamos e nós vemos no tempo, num determinado tempo é que Cristo se encarnou e que veio em carne. Você parte aí de uma eternidade passada, por exemplo, lá no início, se você abre Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia, no capítulo 1, fala que no início criou Deus os céus e a terra. Quando é isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ocorreu esse princípio? Quando é esse princípio? É uma eternidade passada antes da criação do homem, que nós não temos como estabelecer um momento quando é esse princípio, quando foi um tempo. Mas foi uma eternidade passada. Então, no tempo, é como se fosse nós fizéssemos um gráfico, né? Estabelecendo um tempo. Primeiro houve uma criação, depois houve a criação dos céus e a terra, mas Deus já existia antes dessa criação. No determinado momento ele criou os céus e a terra, num determinado momento Cristo veio como homem, se encarnou, viveu como homem, teve um viver humano aqui na terra, morreu, ressuscitou, se torna o Espírito e aí então ele ascendeu ao Pai. Mas aí ele volta junto ao Pai que está na eternidade, ele volta no início, ele já estava no início, ele veio, viveu isso e voltou para junto do Pai. Então, toda a obra que Deus realizou aqui na cruz, o sangue que ele derramou para realizar a tua obra e nos salvar, é como se aquela obra que ele fez aqui na terra, quando ele voltou ao Pai e se apresentou ao Pai, e ele aceitou essa obra, esse sacrifício que Jesus fez por toda a humanidade, é como se aquele sacrifício estivesse desde o início. Então daqui a pouco nós vamos falar mais versículos, talvez fique um pouco mais claro sobre isso. No livro de Hebreus e de João, vai ficar um pouco mais claro para nós. No Evangelho de João, vamos para o Evangelho de João, capítulo 14. Falar um pouco desse plano. No versículo 2, ele fala assim, 2 e 3. Na casa de meu pai há muita morada. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, o desejo de Deus aqui é que o seu Filho, Cristo, vos prepare morada para os homens, para aquele que nele crer.
Então Jesus aqui está dizendo, dizendo para os discípulos, né? Eu vou preparar morada. Preparar lugar. O que é preparar lugar? Era ele se tornar o Espírito. Ele está se referindo à preparação, à obra dele de preparar lugar, preparar morada para nós no Pai. Muitos diz que se refere a uma mansão celestial, que Cristo ia preparar uma mansão nos céus para que todos, quando estivesse pronta, ele receba a igreja e todos os cristãos morem nessa mansão com Deus. Mas não é isso que ele está se referindo. É bastante elevado isso. Ele fala que quando eu for, quando que vai acontecer isso? Na glorificação de Jesus. Quando ele for introduzido ao Pai, nele, ele nos levará, cada um de nós, junto ao Pai, e vai nos introduzir na eternidade. Como ele voltou para a eternidade, que era a morada dele, ele vai levar cada um que crer nele, ele vai nos levar nessa e nos introduzir no Pai, nessa eternidade, nessa divindade, nessa trindade divina. Eu não estou dizendo aqui que nós seremos o quarto elemento da trindade divina, nada disso. Mas eu e você que creu no Senhor em Cristo, quando nós formos glorificados o nosso corpo, nós seremos introduzidos através de Cristo na Trindade Divina para o desfrute da Trindade Divina. Você quer ver uma coisa? Ele diz aqui, no versículo 3, para que quando eu for vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou presente, naquele momento que Jesus estava falando, onde eu estou, estejais também. Agora, olha o versículo 20. Não estou enxergando direito aqui. Versículo 20. Ele fala assim, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Então, onde que Jesus estava naquele momento? Ele fala que onde eu estou, vós também estejais. Onde ele estava naquele momento? No Pai. Esse versículo aqui que mostra, fala, para que vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, nós estamos em Cristo, Cristo está habitando em nós. Naquele momento ele estava no Pai, e quando nós tivemos nosso corpo glorificado, Cristo vai nos introduzir no Pai. Então a morada é no Pai. Preparar lugar, preparar aqui a morada, é se tornar o Espírito, que é o Espírito de Cristo, hoje o Espírito Santo, habitando em nós, e nós na pessoa do Filho, é o Filho que nos leva à glória do Pai. Quando Jesus morreu, ele sendo homem, ele ressuscitou da morte, se tornou Espírito e foi glorificado pelo Pai. Em João 17 aqui ele fala isso, que ele foi glorificado pelo Pai e aí então ele voltou junto ao Pai, voltou para a sua morada. Então é um homem que entrou na glória de Deus. Ele é o primeiro homem que entrou na glória de Deus e só ele. Todos os demais homens que morreram até hoje estão no seio de Abraão. Lucas capítulo 16. Mostra que está no seio de Abraão, aguardando a sua ressurreição, tá? E julgamento, tribunal de Cristo, para então ser introduzido na glória. Em Cristo, através de Cristo. Só Cristo foi um homem aprovado a entrar na glória do Pai. A palavra lá em João 1,14 fala que ele habitou, né? Eu disse que a melhor tradução, algumas versões da Bíblia já traz a palavra tabernaculou. Ele tabernaculou entre os homens, cheio de graça e de verdade. No Velho Testamento, como que Deus falava com o homem? Através do seu tabernáculo na terra, através da tenda da congregação, né? A tenda do tabernáculo. Ele descia ali a sua glória no Santo dos Santos e ele falava com Moisés. E Moisés é que levava essa palavra de Deus às pessoas. E o tabernáculo tinha 3 repartições, né? O átrio exterior, o santo lugar e o Santo do Santo, que é onde Deus descia
para falar com Moisés, para falar com o homem. No Santo do Santo ninguém entrava. Entre o santo lugar e o Santo do Santo havia uma divisão, havia ali uma repartição, né, de véus, camadas de véus grossa, né, que quem estava no santo lugar não conseguiria ver o Santo dos Santos. E era dividido por 4 colunas, uma coluna num canto, outra coluna no outro canto das paredes e 2 colunas no meio. Então formava 3 repartições, tá? Que dividia o Santo do Santo lugar. A palavra diz que quando Jesus morreu na cruz, naquele momento que ele entregou sua vida na cruz, naquele momento da sua crucificação, o véu que dividia o santo lugar do Santo foi rasgado de cima a baixo. E qual das 3 repartições que se rasgou, que se rompeu? A do meio. Aquelas 3 repartições tipificavam o Pai, o Filho e o Espírito. Qual que foi que rasgou de cima a baixo? Foi a do meio, foi Filho, simbolizando, tipificando Cristo, que foi partido na cruz por nós. E aí então houve um livre caminho e acesso ao Santo dos Santos. Naquele momento, o impedimento que havia para você passar do santo lugar para o Santo do Santo na presença de Deus foi rompido, foi rasgado, ou seja, foi aberto um caminho vivo, que Jesus, no capítulo do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. O correto do português seria ninguém vai. Se nós analisarmos com a nossa mente natural humana, você vai falar que esse versículo está num tempo e uma linguagem errada. Ninguém vai ao Pai, senão por meio de Jesus. Mas ele fala, ninguém vem ao Pai, porque o Pai é Ele. Aqui em João 14, quando ele falou que ele era o caminho, Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Qual foi a resposta do Senhor? Estás comigo tanto tempo e não viu o Pai ainda? Quem vê o Pai, Filipe, vê a mim. Eu e o Pai somos um. É que com a nossa mente humana, que eu disse, a gente consegue só olhar com os olhos humanos e olhar olhando o fator tempo e espaço, nós não conseguimos entender isso. Jesus estava com o Pai e Ele é o Pai. Ele e o Pai são um. Então, Ele abriu um novo e vivo caminho para a presença do Pai, para a glória de Deus. Ele é o único homem que entrou na glória de Deus Pai, lá no terceiro céu, no trono de Deus, onde Ele está hoje. Só que em Cristo, nós também seremos introduzidos no Pai. Por que isso ainda não aconteceu? Aos olhos de Deus, tudo já aconteceu, já está feito. Aos olhos dos homens e no tempo, ainda não. Isso será obtido na Nova Jerusalém. Quer ver? Na conclusão máxima do plano de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 3, ele diz assim, está falando do novo céu e nova terra. Vi 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo, a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles, com os homens. Então, aqui nessa conclusão do plano de Deus é que ocorrerá a conclusão máxima desse plano de Deus. Nós seremos introduzidos no Pai. Pai é a nossa verdadeira alegria. Você viu lá em Provérbios 8 que eu estava lendo, que fala que Cristo estava no início com o Pai e Ele era o prazer de Deus. Lembra quando Jesus foi batizado? O versículo ali diz, né, que uma voz ouviu, foi falado do céu e foi ouvida, né, pelas pessoas que estavam ali. Uma voz disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então o filho é o prazer do Pai. A verdadeira alegria, o verdadeiro prazer está em Deus. Que hoje nós já podemos desfrutar dessa verdadeira alegria, desse gozo. Nós dizemos que é um antegozo estar na vida da igreja. Nós podemos hoje já experimentar isso quando nós estamos no Espírito, na presença de Cristo. Meio às situações de problemas,
né, que o homem passa, as situações da tua vida pode estar cheia de situações desanimadoras, mas se você está no Espírito, você sente uma paz interior e você sente uma alegria que as pessoas conseguem ver no nosso rosto, e essa alegria não dá para explicar para as pessoas, é um antegozo já do que será no futuro. Então, Deus quer habitar com os homens e os homens habitando em Deus. Deus no homem e o homem em Deus. De certa forma, uma parte desse plano já foi executado. Deus hoje já está habitando no homem. Nós vamos para o livro de Hebreus. Quer ver? Hebreus capítulo 3. Olha o que ele diz no versículo 6, meia dúzia. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então, a habitação de Deus hoje é no homem, é na sua igreja, é naqueles que creem e receberam o Senhor. Nós somos a casa de Deus hoje. Deus sempre desejou isso, quando ele descia à terra para contatar o homem no tabernáculo. Esse tabernáculo ali com as três partes, Santo dos Santos, Santo Lugar e Átrio Exterior, se referem ao homem, ao corpo humano. O homem é feito de três partes também. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ali mostra que o homem tem três partes: corpo, alma e espírito. O corpo se referindo ao átrio exterior, a alma do homem se referindo ao santo lugar do Santo dos Santos, e o espírito humano se referindo ao Santo do Santo, que é onde Deus descia e fazia habitação. Então, onde é a habitação de Deus hoje? Onde que ele contata o homem? No espírito humano. Tem muitos versículos para mostrar que isso fica claro para nós. Que o tabernáculo se referia ao homem. E esse Hebreus 3,6 aqui mostra para nós que a casa de Deus hoje somos nós. Templo do Espírito Santo é o homem. Eu e você carrega dentro de nós o Deus Pai hoje. Só que nós ainda não estamos em Deus Pai, na sua divindade, lá no terceiro céu, na trindade divina introduzido lá, na sua essência. Mas em Cristo, aos olhos de Deus, tudo já está feito. Como Cristo fez a obra aqui e Deus aceitou esta obra, para Deus nós já estamos nele. Aqui em Hebreus, no capítulo 2, vou botar um pouquinho aqui no capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: Vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação dele. Então, o que esses versículos estão dizendo aqui? Que Jesus, por um momento, ele foi feito menor que os anjos, porque ele foi feito homem. Como homem, ele passou pela morte, teve que provar a morte. Então, nesse período que ele viveu como homem, ele era um homem carnal, terrenal, sujeito à morte. Então, assim como nós, menor que os anjos não provou a morte. Jesus foi feito homem para ele provasse, para que ele, pela graça de Deus, provasse a morte, experimentasse a morte por todo homem. Então, ele experimentou a morte natural, morte de cruz, e ele não deveria morrer, porque a morte, ela existe, ela é uma entidade. A morte é o próprio inimigo de Deus, o próprio Satanás, e ela existe, e ela está no homem por conta do pecado. A palavra diz que o salário do pecado, ou seja, o que é um salário? É um pagamento, uma recompensa do pecado, é a morte. Você presta um serviço e a contraprestação desse serviço é o pagamento do seu salário.
o inimigo de Deus faz o homem. Ele entrou no homem, faz o homem prestar o serviço para ele, que é cometer atos de pecado, e como pagamento ele entrega a morte física. E nós estamos morrendo dia a dia. A morte não é um único momento que deixa de respirar e você então morreu. Ela já opera no homem desde o seu nascimento. Vai envelhecendo, enfermidades, doenças, a pele já vai enrugando, aparecem sinais da morte, do envelhecimento. Ela vai operando no homem, falando da morte natural. E a morte espiritual também opera no homem, quando vem tristeza, melancolia, depressão. Ela está operando tanto no sentido natural físico quanto no sentido espiritual. Jesus não pecou, nele não houve pecado, então ele não deveria passar pela morte, ele não iria provar essa morte, mas ele resolveu provar, experimentar essa morte para ser o autor da salvação, porque ele passou pela morte, morreu, foi lá, né, no Hades, que é a prisão dos mortos, mas ele rompeu essa prisão, ele ressuscitou. Deus Pai o aprovou a sua obra e o ressuscitou, tirou ele da morte. Então ele venceu a morte. Ele foi o único homem que venceu e foi glorificado pelo Pai, aprovado pelo Pai a sua obra e entrou na eternidade de novo, ascendeu aos céus e voltou para junto do Pai, da onde ele desceu. É o que a palavra de Deus fala, que ninguém desceu do céu, senão aquele que estava com o Pai desde o princípio, que é Jesus. Então, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, passarmos pelo tribunal de Cristo, fomos aprovados, e nosso corpo for glorificado, aí sim é que vai ocorrer, nesse momento, a nossa glorificação ser introduzida no Pai. Então, a morada já foi preparada pelo Espírito, e no tempo será executado pelo Espírito. Nós, em Cristo, seremos levados para junto do Pai e então desfrutaremos da Trindade divina. Seremos iguais a Cristo em natureza e em vida. Seremos transformados. Não seremos uma quarta pessoa da Trindade divina. Estou dizendo que nós seremos introduzidos no desfrute da Trindade divina. Estaremos para junto com Deus e Deus já está em nós. Então ele será o nosso desfrute, nossa alegria, o nosso prazer e nós seremos o seu prazer. É uma mútua habitação. Deus habitando no homem e o homem habitando em Deus. Então, a morte espiritual também foi vencida, foi rompida por Deus e ele também experimentou também essa segunda morte por nós, né? A morte, ele nos livrou, essa palavra correta, ele nos livrou do dano da segunda morte. Esse